Meeting is being recorded. Boa noite, pessoal. Saudações de paz. Eu sou a Núbia, do Grupo Gestor do Vivendo Valores na Educação. E hoje, aqui na minha cidade, está um frio danado, chuva. Estou vendo o pessoal lá do Nordeste de camiseta, de roupinha mais fresca. Olha o contraste, né? E hoje o nosso tema, ele é um tema muitíssimo atual, interessante, que é o uso de técnicas introspectivas em sala de aula, uma abordagem para a educação em valores. Nós estamos aqui com o Paulo Barros, né, e com o Emanuel, também um mega educador aí, fazendo um trabalho muito bonito, tanto na área de ensino dele, como em valores com os alunos. E para iniciar a nossa live, aí eu convido o Paulinho a ter a palavra e também apresentar o Emanuel. Obrigada, Paulinho. Boa noite. Manuel também, boa noite. Já agradeci e agradeço novamente aí a sua presença conosco, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos e todas. Satisfação em estarmos mais uma vez aqui nessa segunda de qualidade, que é em toda terceira segunda do mês fica a cargo do Vivendo Valores da Educação. Esse programa é organizado pelo Centro Virtual da Brahma Kumaris. E hoje, como o Núbia falou, temos um tema muito interessante que particularmente me interessa, né? E que é uma coisa que há muitos anos eu pratico e fazia mais quando trabalhava com ensino fundamental. E recentemente, em conversas com o Manuel Rodolfo, o convidado de hoje, ele falou: eu usei meditação em sala de aula. Eu fiz isso com os alunos. Vou lhe convidar para compartilhar essas experiências um dia lá nas nossas palestras do Vivendo Valores da Educação, o Vive, como chamamos, para você compartilhar. E então, está aqui ele hoje conosco, né? O Emanuel Rodolfo Moura Batista de Oliveira, nome assim, parece de filósofo, né? Ele é professor de História e pedagogo com mestrado na área e atualmente doutorando em História. Deve estar defendendo agora, né, Manuel, esses próximos meses. Sim, já entreguei a tese já. E na Fundação Oswaldo Cruz, né? E Sim. tem experiências com educação no nível fundamental e médio. Se tiver mais uma coisa, você informa. E apesar de jovem, né? Ele, ele é um professor que eu não tenho dúvidas, que eu já o conheço desde criança, né? Não tenho dúvidas de que ele é um ótimo professor. Uma coisa ele tem, que aliás é uma coisa que eu também tenho, ele tem encantamento pela profissão, né? Isso faz muita diferença em um momento em que os jovens não querem ser mais professores e muitos adultos que são professores não estão muito felizes, né? E a gente vê uma pessoa que está começando no métier, né? Com esse entusiasmo. Está começando assim, né? Ele já tem alguns anos, né? Não está começando. Ele está começando nesse novo emprego, né? Agora, nesse novo espaço, nova cidade, mas ele já tem uma caminhadinha longa, né? Certo? E eu passo a palavra para ele falar mais, ou se ele preferir, eu já posso fazer a primeira pergunta, né? Combinamos de fazermos perguntas para nortear a conversa, vai ser um bate-papo, né? E vocês podem também interagir, colocando suas posições, suas perguntas lá no bate-papo, e Núbia ficará a cargo de compartilhar conosco. Então, Manuel, boa noite, bem-vindo. Olá, Paulo, boa noite. Sim, como o Paulo falou, né? Eu me considero que estou iniciando porque eu fiz uma transição dentro da carreira, né? Da história para a pedagogia, né?
Eu já era professor de ensino médio e Fundamental 2 desde 2017 e ano passado eu concluí a graduação em pedagogia e já tinha passado num concurso para pedagogia. Em janeiro assumi um concurso agora, né, recente, na área como pedagogo e atualmente estou lecionando para o ensino fundamental 1, né? E sempre assim na minha trajetória, né? Vou fazer 31 agora em maio, mas desde os 18 eu sempre trabalhei na educação, né? E, e eu sempre quis ser professor, né? E eu trabalho dentro de escola na administração e na docência, né? Desde o meu primeiro emprego, né? Então, sempre foi esse ambiente que eu convivi, né? Que eu nunca saí da escola, que eu terminei o ensino médio com 17, com 18 eu já fui trabalhar em escola. E dentro desse contexto de professor, eu comecei a praticar a meditação no ano passado, né? Quando eu fui lecionar para ensino médio em uma escola estadual, escola profissional, né, de tempo integral, profissionalizante, e eu percebi que os alunos do terceiro ano do ensino médio tinham uma carga emocional e de ansiedade muito grande por conta das pressões tanto de mercado de trabalho quanto de Enem e vestibulares, né, por conta de ser uma escola profissionalizante de ensino médio, que foi o mesmo modelo de escola que eu estudei e o mesmo modelo de escola que o Paulo também trabalha, né, atualmente. E, e eu já era um praticante da meditação há quase 20 anos, né, porque eu fui aluno do Paulo no ensino fundamental, né, então, e no médio. E aí nós participávamos da aula e tinha bastante meditação. Eu me lembro que no ensino fundamental a gente fazia sempre meditação, no ensino médio nós fazíamos às vezes, e essa prática da meditação ela ficou muito arraigada dentro da minha mente, né, e da minha prática pessoal que eu praticava, né? Eu ouvia os áudios de meditação, na época era baixava os CDs, né? E depois comecei a acessar pela internet e já frequentei a meditação lá com o Paulo na Brahma Kumaris em Fortaleza. Mas comecei a aplicar em sala de aula essas técnicas introspectivas no ano passado. Com o ensino fundamental 1, no caso, quarto ano, que é a turma que eu tenho esse ano, eu já tentei em 2 ocasiões. É um pouquinho mais difícil, mas dá. Mas não é como no ensino médio, que os meninos já têm aquela consciência, vou ficar quietinho aqui. No fundamental, eles às vezes, tio, o fulano pegou meu lápis no meio da meditação, né? Mas a gente continua, né? Já tentei 2 vezes, aí vai ter uma terceira vez, vão ter muitas vezes, né? Porque vou passar o resto da vida sendo professor, né? Então, a gente. Porque é algo que é desafiador também, né? Porque uma coisa é você fazer a meditação com quem está indo procurar pela meditação. Outra coisa é você fazer a meditação com quem está na sala de aula que não estava em busca dela, né? Você está propondo algo novo e sempre algo novo, diferente, vai ser um desafio ali você implementar aquilo. Só que eu já reparei que, pelo menos nessa escola que eu trabalho, tem um projeto chamado Conviver, que a psicóloga que toca esse projeto lá na escola com os alunos, ela usa técnicas introspectivas de relaxamento com meditação guiada, né? Durante esse projeto Conviver. E ela já aplicou isso, acho que 1 ou 2 vezes, né? Então, a gente já tem aí um diálogo, vamos dizer assim, indireto, né? Porque uma coisa é a meditação na sala de aula, outra coisa é a meditação na sala da psicóloga, né? Que atende as crianças. Mas são ambientes dentro da mesma escola, né? Então, a gente vai fazendo isso
porque, pelo que eu percebo, a meditação ela é algo que faz muito bem para quem está no ambiente de estudo, né? Seja do ensino fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado, especialização. Eu acho que meditar, refletir, ter um momento de silêncio, de paz, né, de reflexão, é algo que melhora as suas conexões cerebrais, de modo que você fica mais relaxado e aprende melhor, né? Aquela questão dos conteúdos e tal. Acho que falei muito, Paulo. Não, tranquilo. Na verdade, você já falou algumas coisas que eu tinha pensado para propor a discussão, né? Que é a sua experiência prévia e que necessidades você percebeu nos jovens e nas crianças que lhe deu interesse em usar isso, né? Eu concordo com você que as crianças têm, né, estão numa fase do desenvolvimento que elas, né, a concentração é mais difícil em determinadas ocasiões, né? Mas a minha experiência, né, é que é hábito, né? Hábito. Se você começar, por exemplo, só com a música instrumental enquanto eles fazem uma atividade, em outro momento você pode fazer uma visualização curta, no outro momento você pode colocar o CD, e depois eles vão até pedir, vão começar a pedir, né? É a experiência que eu tenho, né? Que ainda hoje Sim, eu. no ensino médio aconteceu isso, né? Deu, a primeira vez causa um pouquinho de estranhamento, aí na segunda vez já fazem o silêncio, na terceira vez já está todo mundo participando, e no dia que você não leva, eles falam: "Ah, você não vai ter hoje não a meditação?" Exatamente, né? É porque é bom, causa um impacto. Às vezes, a minha experiência é que, às vezes, eles assim, então, que é isso? Para que isso? Mas, o que acontece? Cria-se um impacto de boa energia, de boa vibração no ambiente, pela música, ou por quem conduz, seja o professor ou uma meditação guiada. E alguns alunos, eles se concentram mesmo, eles apreciam, se sentem bem. A gente percebe pelo olhar, pelo rosto sereno, né? Mesmo de olhos fechados, a gente percebe que eles estão se sentindo bem. Isso cria um sentimento bom, né? E quando, às vezes eu pergunto, como vocês se sentiram nesses 5 minutos que ficamos em silêncio, ou que pensamos em coisas boas? As respostas são sempre positivas e são sempre as mesmas, né? Eu sempre digo assim, olha, não, ninguém é obrigado a fazer, ficar em silêncio, ficar nesse silêncio, né, mental, mas assim, é necessário que todos colaborem com silêncio vocal, né? Se você não quer fazer, abre o seu caderno, vai ler algo, vai desenhar, ou reza de acordo com a sua crença, né? É deixar uma coisa muito aberta para que cada um crie a sua própria experiência, mesmo que seja algo guiado, né? Assim, você já mencionou algo, mas eu queria que você falasse mais assim, que resultados positivos, né? Que retornos você sentiu, dos estudantes, seja do ensino médio, mesmo das crianças, já que você está começando agora essa experiência com eles. O retorno que eu percebi foi que, inicialmente, apesar do estranhamento, depois, quando eles percebem que há uma sensação de relaxamento corporal com a meditação, eles ficam pedindo, né? Eles ficam pedindo. E a partir disso, eu percebi também que o momento da aula no qual isso ocorria também influenciava. Quando eu comecei, eu aplicava nos últimos 5 minutos de aula, né? E aí, alguns alunos falavam: professor, por que, que você não. Por que o senhor não aplica no início,
né? Aí eu falei, mas no início, às vezes está chegando gente que chega atrasado, é na primeira aula do dia, aí a gente vai estar meditando, vai ter gente abrindo a porta, vai ter gente chegando, puxando cadeira, mexendo no livro, mexendo no caderno, na mochila, né? Quem é professor sabe que quem dá aula no primeiro horário passa por isso, né? Aí eu preferia fazer nos últimos 5, 10 minutinhos da aula, né? E isso veio também de querer fazer a meditação, além de ter percebido o, o interesse deles, né, nas primeiras vezes, porque eles estavam no período de fim de ano de fazer o Enem e o vestibular da Universidade Estadual. E aí, depois que eu fiz, eles falam, professor, como é que eu coloco aqui no YouTube para ver essa meditação que o senhor colocou? Aí eu dizia o nome, né? E eles começaram a acessar alguns, né? Uns 2 ou 3 por conta própria. Ah, porque eu quero fazer em casa antes de dormir. Então aconteceu isso, né? Eu acho que positivamente alguns foram impactados, né? Apesar que tem alguns que acham a maior besteira, né? Eles acham negócio de ficar fazendo silêncio com essa musiquinha lenta, né? E tinha outros que pegavam o caderno e ia fazer alguma atividade atrasada, copiar alguma coisa, mas não atrapalhava também, estava de boa, né? Eu até me incomodava, mas não dizia nada. Eu queria que ele tivesse, pelo menos, com o olho fechado, sei lá, em silêncio. Mas se ele queria copiar, sem atrapalhar ninguém, estava tranquilo. Mas é como o professor Paulo citou, né? Nós não podemos querer que a pessoa tenha a mesma experiência que nós tivemos. A experiência ela é individual. Alguns alunos de determinadas religiões neopentecostais, por exemplo, queriam ficar lendo a Bíblia durante a meditação, e tudo bem, ele estava de boa com a Bíblia dele lendo. Outros queriam ficar com o olho fechado, né? E outros ficavam de olho aberto olhando, outros ficavam emulando aquela posição clássica da meditação, assim, em cima da cadeira, e, tipo, fazendo uma brincadeira silenciosa. E eu me lembro que aí eu comecei a fazer também ano passado eu fiz no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Eu fiz nas 3 turmas. E eu lembro que quem recebeu melhor foi o primeiro ano e o terceiro ano. O segundo ano levava mais como um momento da soneca. O segundo ano queria tirar um cochilinho naqueles 5, 10 minutos de meditação, né? O primeiro ano eram os que queriam imitar as posições orientais, né, de meditação e tal. E o terceiro eram os adolescentes ansiosos, né, tensos com o vestibular, que queriam instrumentalizar a meditação para uma sensação de relaxamento, né? Em meio àquelas tensões de estudo, mercado de trabalho e as tensões, né, dos 17, 18 anos de idade, que é onde eles estavam. Então, cada faixa etária tem uma sensação, uma recepção diferente, né, dessa prática das técnicas introspectivas de meditação. Elas não são uniformes. Assim como nas tentativas que eu tive já no ensino fundamental 1, né, no quarto ano, as crianças ficam bem agitadas inicialmente. Alguns já entendem de cara que tem que fazer algum silêncio, né? Mas nem todos são assim. Mas eu percebi que lá no projeto Conviver, quando você associa a meditação com algo concreto, aí eles participam mais. O que seria esse concreto? Tem a meditação, mas ele tem um ursinho de pelúcia que ele pode abraçar durante a meditação. Então, isso aí já gera um conforto. Tem o estímulo da meditação, mas enquanto ele faz a meditação, ele desenha a casa dele com a família dele numa folha de papel e colore, entendeu? Não é uma coisa só. Então, se você vai fazer isso com uma faixa etária de 9, 10 anos, 11 anos,
você tem que fazer de um jeito. Se você vai fazer isso com meninos de 15 a 18 anos, você tem que fazer de outro jeito. Talvez com os de 15 você vai ter que ir para debaixo de uma árvore, como o Paulo faz muito isso na ecoclasse dele. Com os de 16, 17, você vai ter que ir para uma quadra com colchonetes, que eles querem ficar deitados. Talvez com os de 18, né, eles conseguem mais ficar sentados, pode ser um círculo. Então, com cada faixa etária, eu percebi que existia uma forma diferente de se trabalhar, né? É verdade. É verdade. Assim como tem muitas técnicas, né? Assim, para início, a visualização é muito útil, né? Porque a imagem sugerida ajuda na concentração, ajuda na criatividade, né? E eu vejo tudo como sendo meditação, relaxamento, visualização, meditação, para mim tudo é meditação e em níveis diferentes, obviamente, né? Uma meditação mais profunda, na qual você penetra na sua condição, na sua essência espiritual, é uma coisa mais para adultos, né? Assim, na sala de aula. E nem o objetivo muito de uma sala de aula, né? Eu nunca, por exemplo, as minhas meditações Raja Yoga mais assim, mais profundas, eu nunca levei para a sala de aula, porque não era a experiência deles. Eu queria que eles experimentassem algo silencioso, pudessem ter uma experiência de autorregulação, né? De entender que eles estavam tensos ou cansados, ou não estavam, mas queriam ficar em silêncio, queriam diminuir a luz um pouco, né? E, e como eu disse antes, para mim o grande impacto eu me lembro várias vezes que eu uso muito ainda eu usava muito e ainda uso o CD Vivendo Valores da Márcia Medeiros, né? Talvez você o use também, né? E, e quando terminava mais ou menos 5 minutos, eu desligava o aparelho, né? Hoje é o celular. Antes, eu lembro, eu comecei usando um rádio, né? A gente chamava aquele de microsystem, né? Inclusive, eu comprei um exclusivamente para a escola e deixava lá na escola. Um, Eu lembro, tinha até um adesivo da Brahma Kumaris nele. olha que memória, né? E, enfim, e aí eu lembro, tinha uma coleção uma bolsinha daqueles porta-CD, né? Com vários CDs, instrumentais, enfim. Hoje facilita, né? Tá tudo no celular e uma caixa de som com Bluetooth e vai na mochila, é tudo muito rápido, né? E, e eu lembro que quando parava e eu ligava o resto das luzes e eles continuavam em silêncio, né? Muitas vezes eu que quebrava o silêncio. Então, vamos lá, vamos à aula, como Aí eles querem ficar com a luz apagada para dormir. se sentem melhor. Então, do ponto de vista pedagógico, né, que eu não separo, né, da questão da espiritualidade e do pedagógico, no caso da meditação, né, do ponto de vista da pedagógico, do ensino-aprendizagem, né, eu sempre fiz uma relação muito forte com a criatividade, né, assim, uma mente mais calma, menos tensa, produz melhores textos ou pensa mais no que tem que ser feito, né? E eu concordo com a sugestão dos seus alunos, né? Porque se é feito no início, a sala de aula vai ter o benefício daquela energia criada, né? Se faz no final, talvez eles fiquem já atentos. A qualquer momento podemos sair porque o tempo vai acabar, né? Se faz no início, mesmo que haja incômodo, né? Mas a minha experiência também é que quando virar uma prática, assim, não de toda a aula, né? Tá? Mas assim, eventuais, eles já sabem que pode ter, tá, vamos ficar em silêncio, estamos livres para fazer o que quisermos, contudo, só temos que colaborar, né? Com os que querem fazer a experiência.
A Núbia me mostrou umas perguntas muito interessantes que ela tinha para fazer para o Emanuel. Núbia, fique à vontade. Obrigada. Então, eu até vou aproveitar, emendando aí o ganchinho, né? Tem uma pergunta no chat que é do Adriano. Aí eu vou fazer a pergunta do Adriano, depois eu faço a minha, porque aí já está emendando no mesmo assunto que a gente está agora. É assim, do Adriano. Você lidou com alguma resistência por motivo religioso por parte de algum aluno, Emanuel? Não, Se o Manuel me permite, eu posso falar. Eu tive, assim, não diretamente comigo. Eu tive, assim, por expressão de aluno, mas eu sempre deixei muito claro: olha, fica à vontade, tranquilo, ninguém é obrigado. E eu sempre me preocupei em falar das vantagens, né, pedagógicas para aquilo, que eram técnicas usadas por psicólogos, por facilitadores, por professores. E para os meus alunos de ensino médio, eu citava até autores, pesquisadores que falavam disso, né? Para eles não acharem que era uma coisa minha, né? Que porque eu fazia, eles tinham que fazer, né? E isso ficou muito claro. Mas há muitos anos, talvez aí por 2008, 2009, uma mãe reclamou para a direção, para uma das coordenadoras. A coordenadora depois chegou a mim e falou. A coordenadora deu uma resposta ótima assim. Ela falou: Senhora, isso é ótimo. Quisera todos fizessem isso. Os alunos ficam mais calmos, mais tranquilos, tá? A escola não tem problema nenhum com isso. Ele não está causando problema nenhum. A experiência não está causando problema nenhum com as crenças dos seus filhos. É um momento de relaxar o pensamento para ter uma aula mais tranquila, menos barulhenta e mais produtiva, tá? E de fato é isso, né? Ok. Agora, obrigada, Paulinho, pela resposta aí para o Adriano e para todos nós, né? só posso fazer um adendo, Sim. é que ao selecionar o áudio da meditação, eu dava preferência para áudios instrumentais e não áudios de falas guiadas, porque eu acho que a fala guiada na meditação, dependendo do que seja falado, a pessoa religiosa pode interpretar como algo que seja contra a sua religião, eu acho. Porque dependendo do que seja dito, né, ela fala, opa, ela disse tal coisa, né? Então, eu dou preferência a instrumentais. Ok. Sobre isso também, eu concordo com o Emanuel, embora, não, como eu falei, foram raras as lembranças que eu tenho assim de alguma rejeição, mas assim, e eu acho até que para criança funciona melhor, mas aí tem que ver se o professor se sente bem, se ele tem experiência, se ele quer, né? Porque tem gente que gosta e tem experiência e é criativo, né? Eu não sou muito criativo para criar minhas próprias meditações, né? Eu nunca fui, não sou, né? Mas assim, a uma visualização conectada com a natureza é muito efetiva, né? Por exemplo, convidar as pessoas para imaginar caminhando no mar, né? Ou no bosque, né? E eu faço uma experiência dessa com uma música do Milton Nascimento, né? Que é a Benki, que é do disco Chai, que é um disco ecológico que ele gravou nos anos 90. Ele fez uma imersão na floresta, lá no Acre. Ele gravou um disco lindo com participação de indígenas, né? E essa canção ele grava com a criança. E é inspirada numa criança indígena que se chamava Benke. E é uma canção extremamente imagética, né? Assim, cada verso cria uma imagem, né? Como se você estivesse numa floresta densa. O rio, o vento que leva a folha, o beija-flor, a imensidão das águas, das árvores. E aquilo, várias vezes eu fiz isso, né? Inclusive, recentemente, eu fiz uma turma de primeiro ano. Eu pus a canção e pedi que eles
simplesmente ficassem em silêncio e criassem em suas mentes o que era o que o cantor cantava, né? E E, deixassem livre para que eles pudessem criar outras imagens, né? Então, é uma experiência também, né? Tem muitas canções que podem ser usadas para isso, né? sim, Porque aí não tem essa rejeição, porque é uma coisa que todos aceitam, né? Vamos imaginar, sei lá, brincando com coleguinhas, né? Sendo colaborativos, ajudando no que for preciso, usando palavras amáveis, palavras corretas, para que ninguém se sinta desrespeitado, magoado. Essas são coisas que estão muito no cotidiano das crianças, né? Que usam muito essas palavras, às vezes desrespeitosas uns com os outros, né? É uma dica, uma coisa que é muito efetiva para a Aldenor e a Silene faziam muito isso na escola aqui em Fortaleza, no Conjunto Palmeiras, que é um bairro assim meio meio problemático do ponto de vista social. E elas fizeram um trabalho lindo, né, nessa escola, que muitas vezes as mães até participavam, né? Elas faziam uma acolhida coletiva, todos sentados no pátio, e elas diziam que as mães iam deixar os filhos e elas ficavam para fazer também, né? Era aberta a professores, alunos e mães, tá? Então, é, é, quando a iniciativa é individual, meu como a minha ou como a do Manuel, infelizmente não cria uma cultura na escola, né? O ideal seria, mas assim, é uma coisa também que não podemos exigir muito, né? Sonhar, ter essa utopia, porque os professores não têm essa formação, né? Os nossos cursos de licenciatura, pelo menos no tempo que eu fiz, eu não sei hoje, está mais aberto. Eu sei que tem professores abertos a isso nas universidades, mas são raros também, né? Tem uma vasta literatura já sobre essa questão. Mas não é uma formação. A minha formação nesse campo foi uma coisa voluntária, né? Eu decidi por mim, porque eu queria me espiritualizar, eu queria melhorar enquanto ser humano. E eu encontrei a meditação como um instrumento efetivo para isso. E, obviamente, eu levei para a sala de aula. Foi o momento também que eu conheci a metodologia do Vivendo Valores na Educação, e que também propõe técnicas relaxantes em várias das suas atividades, sobretudo nos valores de paz, amor e respeito, né? E eu usei essas ferramentas todas, esse conhecimento, usei a minha prática, usei as ferramentas metodológicas do Vive, que foram me dando mais essa experiência, né? uhum. Sim. Núbia? Eu queria fazer uma pergunta, né, emendando aí o gancho. Você observou aqui que o uso dessas técnicas ou dessa técnica diminuiu assim os conflitos, o bullying, a ansiedade assim generalizada que tem dentro da sala de aula? Você percebeu essa transformação, essa mudança, Emanuel? sim, com certeza, porque a criança, o adolescente, quando ele participa de um momento desses, aquilo perpassa o resto do dia dele, né? Não fica só naquele momento, né? Aquilo fica no consciente dele, no inconsciente, e inclusive o professor mesmo pode relembrar, olha, quando a gente estava lá naquele momento, lá no conviver, lá na meditação, né? A gente não pensou coisas legais, não pensou coisas boas, então o próprio professor pode relembrar e o aluno vai falar, olha que coisa interessante. E eu já vi alunos falando que tiveram situações de estresse depois, tipo, o menino ia para aula de manhã e à tarde ele teve estágio. Aí no dia seguinte ele comentou: eu tive uma situação assim, assim lá no estágio,
que se eu não tivesse feito aquela meditação 9 da manhã, eu tinha feito tal coisa lá na hora, mas aí eu lembrei, respirei e consegui agir de outra forma. Isso eu já vi aluno relatar isso para mim, né? Que no ambiente lá dele de trabalho, de estágio, ele conseguiu agir de outra forma. Com as crianças já é diferente. Com as crianças eu reparei assim, que criança ela é conflitiva assim uns com os outros, né? Que eles estão aprendendo a conviver ainda. E aí lá nessa escola que eu tô, tem um projeto que a gente chama Conviver, o nome do projeto. E aí eu lembro, quando eles começam com as briguinhas deles, eu falo assim, e o que a gente viu lá no Conviver, né? Foi isso, assim e tal. Aí ela, não é verdade, tem que fazer de tal jeito. Então, já muda um pouquinho, né? Você tem que ser um pouquinho mais provocativo de relembrá-lo. O grande, né, o aluno adolescente, ele lembra sozinho, tem mais essa autonomia. Mas faz total diferença, né? Essa coisa do bullying, da ansiedade, principalmente. Eu acho que esse último aspecto, para mim, é o mais visível, né? Sobretudo depois dos tempos pandêmicos, a gente percebeu um aumento muito grande de em sala de aula, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela desenha a aula inteira e ela só tira boas notas, respeitosa, né? E eu falei, mas por que que você desenha a aula toda, né? Quando eu digo assim, vamos fazer tal atividade, ela faz rápido, entrega e volta a desenhar. E eu falei assim, por que que você desenha na minha aula o tempo todo? Ela falou, porque eu sou ansiosa, eu preciso desenhar, desenhar, só assim eu me acalmo. Eu conversei com o professor responsável pela turma dela, ele falou, ah, não pode, mas ela é assim, tá. Por mim não tem problema, né? Eu percebi que ela consegue, não sei como, desenhar e tá atenta. Quando o assunto lhe interessa, ela inclusive faz perguntas, interfere, principalmente se for temas sociais, que englobe questões minoritárias, ela, né? E um dia eu cheguei na coordenação para falar com uma das coordenadoras, e ela estava lá só, né? Chorando, com a dificuldade absurda de respirar. Eu perguntei o que houve. Ela não conseguiu falar. Aí eu falei, vá, sente, sente direito, respire, vá, uma respiração profunda, né? Mais uma, tá? Mais outra. Na terceira, ela começou a dizer o que estava acontecendo, que estava com medo de como os pais iam reagir por uma nota baixa, por um suposto mau comportamento dela em sala de aula, né? Então, era o medo, né? Era o medo dos pais, né? O medo sei lá, da opinião, do castigo, não sei o que que era, certo? Aí, e aí, nesse dia, eu pensei assim, meu Deus, por que que a gente não faz isso mais nas escolas, né? Pô, é uma simples respiração, né? Um simples exercício de 1 minuto, a pessoa entrou num certo equilíbrio e conseguiu respirar mais ou menos normal e conseguiu verbalizar o que estava sentindo, né? Mas o que acontece, infelizmente, é que muitas vezes nós, no afã de ter uma sala de aula organizada, ou a direção querendo que as coisas funcionem bem, assim, é muito no imediatismo, às vezes na punição, inclusive, na ameaça de sair de sala, de chamar os pais, né? Eu penso assim, né? Com um tom de lamentação, né? Porque tem uma coisa que eu acho que ou deveria ter nas escolas pessoas para isso, né? Ou a escola deveria ter um momento, sei lá, Uhum. onde todos estivessem juntos para fazer isso por 5 minutos, seis, sete, né? Um momento coletivo, não sei. Mas é uma cultura, eu sempre repito, né? Tudo é uma questão de cultura, de hábito, né? Fazer uma vez na vida para um evento, né?
certo? Como Uhum. aconteceu, era um não sei o que da cultura de paz na Secretaria da Educação há muitos anos, e aí alguém falou que eu fazia alguma coisa na sala, aí veio uma sugestão, e a direção, vamos lá, vamos fazer isso agora, faz isso com os alunos no pátio, e a gente tira uma foto para mandar para eles. Eu falei, gente, isso não é legal, isso é artificial, né? Mas assim, eu fiquei um pouco, não me senti bem, mas assim, acabei fazendo para colaborar com a escola, mas assim, eu não me senti honesto naquele momento, sabe? Não me senti feliz, assim, porque era uma coisa arranjada, né? E, e quando é uma coisa arranjada, eu sempre digo nas coisas, nas atividades do Vivendo Valores da Educação, que educação e valores ela tem que ter consistência, constância e ser cotidiana, os três Cs, né? Porque aí cria cultura, né? Posso perguntar mais uma? Sim, Você tem- encerrou? temos ainda uns 15 minutos. Assim, E o né? público também pode interagir. Sim. Então, eu estava pensando no dia a dia do professor, né? Então, seria assim, olha, para os professores que estão nos assistindo e que enfrentam rotinas exaustivas e conteúdos programáticos densos, como incluir o relaxamento, ou a visualização, a meditação na rotina escolar de forma prática, sem perder o tempo precioso da matéria, que às vezes há essa preocupação. O que que você me diz? Se você planejar direitinho, dá para encaixar, né? Dá e não precisa ser muito tempo, 5 minutinhos já dá para fazer um relaxamento muito bom. Quando você estava perguntando, eu até imaginei assim, será que dá para fazer, se você fosse perguntar, né, será que dá para fazer o relaxamento também com os professores? Na outra escola que eu estava, eu fiz uma vez com os colegas professores. Aí teve um que entrou mais atrasado, ligou a luz, a gente tinha desligado a luz, ligou a luz da sala dos professores, aí, o que vocês estão fazendo? Foi até o de artes, né, o que vocês estão fazendo? É uma performance? Aí a gente brincou, não, cara, é um momento de relaxamento. Mas se planejar direitinho dá, porque, assim, eu vou falar da realidade que eu trabalho, né? Eu trabalhei ano passado na escola de tempo integral de ensino médio e agora eu trabalho na escola de tempo integral de ensino fundamental. Então, se eu tenho de 7 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta-feira, com aquelas pessoas, acho que 5 minutinhos não vai prejudicar a disciplina em termos conteudísticos, não. Inclusive, vai ajudar, né, na assimilação. Então, inclusive, eu já fiz até, eu perguntei para o Paulo uma vez, Paulo, é quanto tempo? Aí ele falou assim, não, no máximo 5 minutos. Aí eu lembrei que teve turma que eu fiz 10, 15 minutos. Eu fiz 10, 15 minutos, e aí o Paulo falou 5, aí eu não, vai ser 5 então, porque às vezes 15 minutos, por isso que os meninos dormem. É. Às vezes eles querem ficar naquela menos luz, dar uma cochiladinha, né? Pede logo para apagar a luz. É, mas assim, corroborando com o que o Manuel falou, muitas vezes esse discurso do tempo do aluno, tempo da sala de aula, é uma falácia sem sentido, porque eu vi uma pesquisa que eu não lembro as cifras, mas foi aqui no Brasil. A quantidade de minutos que o professor desperdiça, o professor perde tentando disciplina, né, em sala de aula. Tá? Às vezes, assim, o que que são 5 minutos para um exercício em que, sem lugar a dúvidas, vai contribuir para uma mente mais centrada?
Uns mais, outros menos, talvez alguns não, mas vai contribuir, né? Eu acho que só o professor, só o ato do professor fazer aquilo de bom coração, com o melhor dos propósitos, e contribui para criar uma energia diferente à sala, né? Não tenho dúvida disso, né? Essa é a minha experiência. E, enfim, tá? Esse suposto desperdício de tempo para o relaxamento, na verdade, isso vai se converter em ganhos na concentração, na produção, na disciplina, no respeito, né? Eu imagino assim. Sim. É, O O- Adriano, É, compa- e o Adriano compartilhou algo aqui, Adriano, a gente vai ver em outro momento, porque agora, tá? Eu acho que foi a pesquisa que eu mencionei, Agência Brasil, rararara, né? Professor brasileiro perde 21, deve ser 21% do tempo, 21% do tempo de sala de aula para manter disciplina. Foi exatamente isso, essa matéria que eu li, Adriano. Muitíssimo grato. É muito tempo. O que que é 21% de 50 minutos? Quem é bom em matemática, né? 10 minutos, mais de 10 minutos. É, então, é uma questão. É mais que uma meditação. Exatamente. Quando se fala, usando aqui o termo que está na matéria, perder tempo, não é só o tempo cronológico, não é só o tempo do conteúdo, é o tempo da emoção, né? Eu, como profissional, me incomoda muito ter o meu tempo de trabalho incomodado. Aquilo que eu planejei, é o meu trabalho enquanto um profissional, um servidor público comprometido com o que faço, me incomoda muito, né? Certo? Então, o perder envolve mais do que os minutos, né? As pessoas perdem a sua calma, sua tolerância, falam mais alto, usam palavras inadequadas, e tudo isso afeta a qualidade do ensino-aprendizagem. Sim. Cabe mais uma perguntinha, a última, prometo. Sim, sim, sim. Então, eu estava pensando aqui, né, sobre a continuidade dessa atividade fora da escola, né? Porque no Vivendo Valores na Educação, a gente sempre orienta essa parceria com as famílias. Aí, no caso, existe alguma orientação para os pais para que eles incentivem também esses momentos de pausa, introspecção em casa, combatendo esse ritmo frenético do dia a dia? Tem alguma orientação para os pais nesse sentido? Olha, eu vou confessar que os meus momentos com os pais são raríssimos, porque no ensino médio, os pais, eles têm outras prioridades em relação aos filhos, né? E aí, dificilmente eles chegam a conversar sobre esses assuntos com o professor. E no ensino fundamental, o desafio é outro, é o pai ir para a reunião de pais, né? Que, pelo menos eu que sempre trabalhei na rede pública, e atualmente eu tive uma reunião semana passada, inclusive, de pais, e de 21 pais foram 12, né, na reunião. Então, eu confesso que eu nunca conversei isso com os pais dos alunos sobre esses momentos de pausa, né? E nós mesmos professores, nós temos assuntos muito urgentes, né, para tratar com os pais, e às vezes eu mesmo já nunca tinha refletido sobre conversar isso com os pais, né? Não sei o Paulo, se ele já chegou a esse ponto, já que ele pratica há muitos anos, né? Não, não, não. Não tive. Ah, até porque o meu contato com os pais também é raro, né? E eu penso que quando é uma política da escola,
a prática da escola, eu acho que certamente tem, né? Mas assim, quando é algo de iniciativa individual de um professor, né? Assim, ah, mas assim, eu mencionei hoje o nome da Aldenor e da Silene, que trabalharam nessa escola, a João Germano, aqui em Fortaleza. Elas eram uma política da escola, sabe? E a Secretaria de Educação de Fortaleza reconhecia essa escola como um modelo de trabalho de cultura de paz. Essa escola era convidada para tudo. Qual Lá era, Paulo? é João Germano, lá no Hum. Palmeiras. E eu cheguei aí para exposições de encontros nacionais dessa escola, a escola era convidada a participar de eventos em parques, em clubes, muitas coisas, né? Mas assim, o que acontece? Tudo é cíclico, né? Tudo passa e as escolas elas têm uma troca grande de professores e de gestores e a Aldenor aposentou-se, ela era a diretora, era uma excelente diretora, uma pessoa humana, era uma voluntária do Vive, maravilhosa. E, enfim, quando passou para outros gestores, assim, a gente perdeu o contato porque os outros gestores não mantiveram contato e a gente não sabe como a escola continuou, continua, né? Mas, assim, repito, quando é uma política pedagógica da escola, um trabalho desse sentido, os pais são envolvidos, né? Ah, e uma outra questão que é válido ressaltar é que eu não tenho essa experiência, porque na escola onde eu trabalho, são raras as tensões, assim, né? E são raras, e sim, mas, assim, muitos pais hoje não estão a fim de diálogo, sabe? Eles não querem nem que chame a atenção dos filhos, eles acham que os filhos estão corretos ao usar o celular em sala, ao falar palavrões, ao incomodar o professor e os outros colegas, né? E que, portanto, os filhos não devem ser serem chamados a atenção. Então, é uma coisa que hoje. A escola onde eu trabalho, repito, não tem muito esse problema, mas eu sei de casos em que eu tenho colegas meus que sofrem ameaças por WhatsApp de alunos, de familiares, né? Exatamente por por nota baixa que os alunos tiram, ou por outras questões, né? E então, muitas vezes, os professores ficam tensos, ficam um pouco de receio, né? Enfim, as situações são muito complexas, são muito variadas, né? Cada escola parece ser um mundo diferente. Uhum. Tudo bem? Nenhum comentário no nosso bate-papo. Só agradecendo o Adriano pela lembrança da matéria. Agradeço também a Eliane de Olinda, ou Olinda, ou onde quer que ela esteja, né? Antônia apareceu ali. A Tony apareceu de novo. É, eu saí, infelizmente, mas voltei. Eu fiquei lamentando, né, não ficar até o final. Mas, assim, vocês falando aí mesmo uma situação que não é uma política da escola, é uma iniciativa, assim, individual de um professor, mas como vale a pena, né, Paulinho? Porque olha aí, o Emanuel com certeza se sentiu beneficiado, né, quando estudante, com essa prática da meditação, e num gesto assim de doador, né? Ele está vivendo isso com a O família dele. Emanuel não conta, porque o Emanuel foi o aluno mais fácil que eu tive. Eu sei que esse não era o assunto para tocar aqui, mas eu acho que deve ser dito, né? Já que você falou isso. Manuel foi o aluno mais fácil que eu tive. Ele foi meu aluno por 6 anos, né? Do sétimo ao terceiro ano. O Emanuel, ele comia livros, colecionava revistas, né?
Eu, todo o trabalho que eu mandava fazer, a classe toda fazia careta, ele era o único que ria. Ele fazia um gesto assim, como se ele tivesse entusiasmado. Olha que legal, vou fazer isso, né? Então, daí o rapaz, daqui a Pois não dois é? meses, vai ser um doutor em História da Ciência, né? É, 31 anos já com essa experiência toda Então, já. como ele já tinha essa mentalidade de ler, de pesquisar, de criar, né? Tá aí o resultado, né? É. E, e, Mas é, assim, e é assim, mas mas assim, a disposição dele, né, de viver essa experiência com os alunos dele, eu achei isso assim, de uma nobreza e de muito, né? É, Porque querer compartilhar algo que ele se beneficiou e ele quer levar para os alunos. Eu penso que isso não é uma coisa pequena, sabe, Manuel? Vai em frente com, com os menorzinhos, talvez você vai conseguir. é, E é, quem tá, sabe um dia você consegue negociar com os alunos uma forma de fazer no início da aula, né? é, Porque eu acho que no início da aula é aquela a inspiração ali para a aula toda, e de repente, já que vocês querem cedo, então vamos acordar aqui, fazer alguns combinados. Quem por acaso chegar atrasado, não pode acender a luz, entra silenciosamente, fica ali. Não sei, eu acho que era legal. e você vai perceber, Manuel, que são nesses pequenos que vão ficar as lembranças mais profundas dessas experiências. Quando eles crescerem, eles não vão esquecer, né? Não vão esquecer. Como eu não esqueci, né? Eu fui seu aluno com 11 anos. Pois tá. Nosso tempo estourou. Eu queria agradecer imensamente a Manuel, agradecer a colaboração da Nube, da Toni, do Adriano e de outros mais que participaram aqui. A Sandra, é, a Sandra disse, muito bom acreditar, desejar e ser o bem, né? Tá? E agradeço a Manuel por ter aceitado o convite, por compartilhar, né? E nossos bons sentimentos para que ele faça, já está fazendo, né? Que faça mais a diferença, né? O mundo precisa de educadores, né? Os jovens hoje não estão muito interessados em ser professor, e quando eu pergunto, a razão é essa: eu não teria paciência, é a resposta básica, eu não teria paciência, né? Uhum. E então, diante dessa dificuldade, mesmo com incentivos oficiais, né? O governo está incentivando pessoas que queiram fazer licenciaturas porque a situação não está muito fácil, né? E, pessoas jovens interessadas em seguir nesse campo e ainda mais com encantamento, realmente É, é algo a se louvar, né? com certeza. E A eu- Brahma Kumaris de Olinda está participando, né? a nossa querida Eliane. Ah, tá ali ela, abriu o é. vídeo. Gosto muito, sempre gostei. Eu também estou com muita esperança que colocar aqui o Vive, aqui em Gravatar, porque eu tive uma experiência agora no vagão, né, tinha 60 crianças, jovens, certo? E eu puxei para falar o que eu queria falar, eu puxei uma meditação com eles e eles adoraram. Depois vieram até falar comigo, gostou muito e tudo. Então, e depois então eu falei, e eles escutaram que foi uma maravilha, certo? Então eu tenho uma esperança a professora que estava junto e o professor, eles gostaram muito. Então eu tenho Hum. esperança de levar o Vive realmente aqui para Gravatar novamente, né? Porque eu levei, só que a secretária faleceu, né? Se lembra, né? Hum. Paulinho. E agora eu estou tentando ver, vou levar, eu quero saber alguma coisa a mais, né, sobre o Vive, para poder colocar aqui, tá bom? Tá ótimo, vamos conversar sobre isso. É É, isso, né, Então, Núbia? eu gostaria de convidar a Núbia para fazer a reflexãozinha final. A minha voz já está um pouco cansadinha. Então, eu acho Uns que eu, 2 minutinhos para a gente fechar a noite.
E Emanuel, sim, Emanuel quer fazer suas considerações finais? Gostaria de agradecer, né, pelo convite, pelo ambiente aqui, pelo espaço, e também agradecer ao Paulo, né, pela lembrança. E eu gostei muito aqui, né, das reflexões e do debate, da conversa, né, na verdade, aqui sobre essa prática. Muito obrigado. E sempre que tiver falando desse assunto, Paulo pode mandar o link aí que eu participo, ouço, assisto, Ah, sim. porque eu ainda tenho. Eu estou tossindo aqui, mas é porque como o Paulo falou, eu gosto muito de livro, de revista, aí tem ácaro por toda parte. E eu trouxe meus livros para cá, mas lá em Fortaleza eu tenho meus livros também, então tá livro para todo lado agora, Paulo. Isso é bom, boa companhia. Antes que Núbia faça a reflexão final, a nossa querida Dulce Sampaio, lá de Salvador, ou de Lauro de Freitas, pertinho de Salvador, escreveu: essa é uma das práticas que mais colabora com a transformação e aquietamento dos alunos. Obrigado, Dulce. Então, vamos encerrar, né? Eu agradeço a presença de todos, agradeço imensamente, Manuel, Paulinho, muito grata também. A participação de vocês também aqui no chat, muito bem-vindo. Nossa, foi muito boa essa live. E pena que o tempo é curto para um assunto tão bom, tão intenso. E eu encerro, feliz por ver o Emanuel, como a gente viu pela idade dele, já indo para um doutorado, e com essa prática humana que ele está levando para a sala de aula. E que ele seja um farol, uma luz a inspirar outros, porque às vezes a gente desanima um pouco com a nossa área em ser professor, essa luta que nós estamos enfrentando, esse momento de transição com toda a inteligência artificial, a internet e outros conflitos sociais, familiares, mas o Emanuel nos trouxe aqui uma luz, né? Há um caminho a seguir, não só por nós, um pouco mais veteranos, mas pelos jovens que estão chegando. E esse jovem Emanuel, ele viu lá atrás um professor que disse: olha esse caminho que bonito, olha esse caminho, quanta luz. E o Emanuel abraçou essa luz e está levando essa luz adiante. Então, o Paulinho merece aqui a nossa honra por esse trabalho bem feito e feito de coração. E também o Emanuel, um abraço de coração também por esse trabalho que está levando para todos os alunos. E que seus alunos também sejam multiplicadores dessa atividade humana e amorosa que você está fazendo. Então, era isso que eu queria deixar. Estou muito emocionada e muito, muito feliz em ter essa luz aqui na nossa live na noite de hoje. Então, uma boa semana para vocês, muitas bênçãos, muitos bons votos de paz, de amor, de harmonia, tá bom? Gratidão. Boa noite. Boa noite.